assinaram ali todos, ali. Tem 6 assinaturas. Havendo um número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia e logo após a ata da sessão anterior. Antes de eu fazer uma leitura do trecho da Bíblia, até por questões psicológicas, eu gostaria que o vice-presidente assumisse a sessão hoje. Eu gostaria muito de... Vou participar da sessão, mas gostaria que, se o senhor pudesse, assumisse o comando da mesa. Alô. Se alguém ensina doutrina diferente desta e não abraça as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e aquela doutrina que é conforme a religião, é um soberbo que nada sabe, mas antes titubeia sobre questões e contendas de palavras, de onde se originam invejas, bulhas, blasfêmias, mas suspeitas, alterações de homens perversos de entendimento, e que estão privados da verdade, crendo que a religião é uma fonte de lucro. Mas a religião é uma grande fonte de lucro com o que basta, porque nada trouxemos para esse mundo, e é sem dúvida que nada podemos levar dele. Tendo, pois, com que nos sustentarmos e com que nos cobrimos, contentemo-nos com isto, porque os que querem fazerem-se ricos caem na tentação e no laço do diabo, e em muitos desejos loucos e inúteis. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente vereador Otávio Teixeira, secretário vereador Sérgio Ricardo Oliveira. Aos 6 dias do mês de julho do ano de 2015, às 19h30, na sala de sessões Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, ao verificar o livro de presenças, constatou que não estava presente o vereador Dirceu Lopes. Como houve quórum, foi aberta a sessão. O senhor secretário, vereador Sérgio Oliveira, procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 3.562 da sessão ordinária anterior, o senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovada por unanimidade. Na oportunidade, o vereador Otávio Teixeira solicitou a dispensa da sessão do vereador Dirceu Lopes. O senhor presidente solicitou que o vereador Zaide ocupasse o lugar do vereador Dirceu Lopes, assumindo como primeiro secretário. Expediente. O senhor presidente convidou a magnífica reitora da Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, a senhora Carmen Lúcia de Lima Helfer, a compor a mesa. Leitura do parecer prévio número 16.298, de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao julgamento de contas do município de Capão da Canoa do exercício de 2010 dos gestores Amaury Magnus, Germano e Alzemiro Perralpe. Leitura do projeto de lei 051/2015. Leitura dos pedidos de providência 082/2015 e 083/2015, de autoria do vereador Luciano Flores. Leitura dos pedidos de providência 084/2015 e 085/2015, de autoria do vereador Jair de Almeida. Leitura do convite para a formatura da primeira turma do EJA da Escola Luiz Mosquete. O vereador Otávio Teixeira convidou o senhor vice-prefeito Atilar Júnior a compor a mesa. O vereador Otávio Teixeira fez a proposição de 5 minutos para cada vereador, em substituição à inscrição dos oradores e líderes de bancada, e cedeu espaço de 10 minutos para a magnífica reitora fazer uso da palavra. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por unanimidade. Fizeram uso da palavra os vereadores Luciano Flores, Flávio Lara, Zaide e Otávio Teixeira. Na oportunidade, o senhor vice-prefeito Atilar Júnior fez o uso da palavra pelo espaço de 5 minutos. Ordem do dia.
Leitura da menção honrosa à Unisc. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e a votação foi aprovada por unanimidade. Sem mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental e que, para constar, foi lavrada a presente ata e eu, secretária, subscrevo juntamente ao senhor presidente. Senhores vereadores, está em discussão a ata de número 3563. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está aprovado, então, por unanimidade, a ata de número 3563. Substitutivo, projeto de decreto legislativo número 001/2015. Dispõe sobre o julgamento de contas do exercício de 2010 do município de Capão da Canoa. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 212 do Regimento Interno deste Parlamento, faz saber que, decreto legislativo, artigo 1º, ficam aprovadas as contas do gestor Amaury Magno Germano relativas ao exercício de 2010 na forma do parecer de Finanças e Orçamentos. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Apresentamos aos nobres colegas projeto de decreto legislativo relativo às contas de 2010 do município de Capão da Canoa para apreciação e deliberação em plenário. A Comissão de Orçamento e Finanças dessa Casa Legislativa, após analisar o processo 8836-02.00/12-9, por 2 votos a 1, rejeitou o parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o qual emitiu parecer desfavorável. A aprovação do parecer do nobre vereador tem como principal argumento a compreensão de que o Poder Executivo do município de Capão da Canoa, após ter conhecimento dos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, tomou todas as iniciativas no sentido de corrigir as falhas, demonstrando que estava comprometido com o cumprimento da legislação pertinente ao complexo funcionamento da administração municipal. Acrescente-se ao fato de que todos os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, que estão corretos do ponto de vista técnico, não causaram prejuízo ao erário. Além disso, não foi evidenciada a má-fé ou apropriação indevida de recursos públicos por parte do então gestor. Em síntese, entendemos como justificativa a multa imposta, bem como a glosa relativa às multas de trânsito, mas muito rigorosa a punição com parecer desfavorável das contas. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de decreto legislativo para que seja devidamente apreciado em plenário na forma prevista no regimento interno dessa Casa. Capão da Canoa, 7 de junho de 2015, vereador Pedro Donelles, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 052/2015. Aprova o Plano Municipal de Educação do município de Capão da Canoa e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o aprovado o Plano Municipal de Educação do município de Capão da Canoa com vigência pelo período de 10 anos a contar da publicação dessa lei na forma do anexo 1º com vistas ao atendimento do artigo 214 da Constituição Federal. Artigo 2º. O Plano Municipal de Educação foi elaborado sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, com a participação da sociedade na plenária realizada no dia 27 de maio de 2015 e em conformidade com o Plano Nacional de Educação e legislação correlata. Artigo 3º. O Plano Municipal de Educação tem como diretrizes a melhoria na qualidade da educação, superação das desigualdades educacionais, a formação para o trabalho técnico, científico e da cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos da família e sociedade, a valorização dos profissionais da educação e promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente
e ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, com a aplicação de recursos públicos em educação em regime de colaboração com o Estado e a União nos termos da Constituição Federal. Artigo 4º. As metas e estratégias do Plano Municipal de Educação previstas no anexo 1º, parte integrante dessa lei, serão executadas de forma gradativa com vista ao seu cumprimento, mediante monitoramento, avaliações periódicas e propostas de políticas públicas de análise, investimento e revisão pelas seguintes instâncias. Inciso 1, Secretaria Municipal de Educação. Inciso 2, Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vereadores. Terceiro, Comissões de Educação e Coordenação, Fórum e Conferência Municipal de Educação. Parágrafo único. As avaliações e o monitoramento que tratam esse artigo serão realizados pelo menos a cada 2 anos, mediante estudos e divulgados nos sítios institucionais dos poderes Legislativo e Executivo no primeiro semestre do ano subsequente à conclusão do relatório. Artigo 5º. O município promoverá a realização de pelo menos 2 conferências, fóruns municipal de educação, até o final desse Plano Municipal de Educação, coordenados por comissão geral designada pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 6º. O chefe do Poder Executivo, com apoio da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Educação, poderá editar decreto municipal com vistas a regulamentar a atuação de cada instância de que trata essa lei para avaliação, estudo, monitoramento e revisão do Plano Municipal de Educação. Artigo 7º. As leis dos planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais farão constar dotações próprias para a aplicação gradual dos encargos decorrentes dessa lei. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. O presente projeto de lei busca competente autorização legislativa para que o município de Capão da Canoa possa aprovar o Plano Municipal de Educação nos termos da Lei Federal número 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação, PNE. A elaboração do Plano Municipal de Educação constitui uma etapa expressando os objetivos, metas e estratégias do município de Capão da Canoa, que lhe correspondem no conjunto e em vista de sua realidade para que alcance o patamar educacional proposto, atuando em regime de colaboração com o Estado e a União, seja na adesão de programas ou recebimento de repasses e recursos financeiros devidos ao município. A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Comissão Geral do Plano Municipal de Educação, esteve reunida por diversas oportunidades para discutir e elaborar o texto base do Plano Municipal de Educação, o qual foi colocado em apreciação da sociedade e aprovado na reunião plenária realizada em 27 de maio de 2015. Após a aprovação, foi novamente revisado pelas comissões técnicas, com apoio das secretarias de administração, Fazenda, Educação, Procuradoria-Geral do Município e Gabinete do Prefeito, resultando na redução final que, ora, é submetida à apreciação do Poder Legislativo. O Plano Municipal de Educação possui metas e estratégias diagnosticadas e propostas dentro da realidade e expectativa de execução no período de 10 anos, além de melhoria da qualidade da educação e do ensino. Prima também pela valorização dos profissionais do magistério, pelo respeito ao ser humano, nos valores éticos, morais e sociais da família e também da sociedade. A construção do Plano Municipal de Educação é uma oportunidade que o município de Capão da Canoa tem de articular as forças sociais e envolvê-las no processo educacional para que haja uma sociedade justa, honesta, dentro das mais perfeita ordem e progresso, com respeito à dignidade da pessoa humana, no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, com ênfase para o trabalho, respeito e defesa do meio ambiente, desenvolvimento de uma educação de qualidade, com profissionais preparados e valorizados, comprometidos com o atingimento das metas e utilização de suas estratégias de educação e ensino. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por essa colenda Câmara, com a finalidade de ser aprovado nos termos da Lei Orgânica do município. Capão da Canoa, 10 de julho de 2015, Valdomiro de Matos Novasque, prefeito municipal.
mas não é do projeto em si. A pedido do vereador Luciano Flores. Faça, por gentileza, secretário, a leitura do ofício. Leitura, portanto, do ofício de número 375/2015. O senhor Otávio Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Assunto: parecer número 03/2015, Conselho Municipal de Educação Capão da Canoa. 1. Ao cumprimentá-lo, encaminhamos o parecer número 03/2015 do Conselho Municipal de Educação sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação para seu conhecimento e demais vereadores. Atenciosamente, professora Lavínia Dias de Souza, secretária municipal de Educação. Parecer número 03/2015. O Conselho Municipal de Educação manifesta-se sobre o Plano Municipal de Educação de Capão da Canoa. A Secretaria Municipal de Educação encaminha memorando número 308/GS, de 9 de julho de 2015, sobre o Plano Municipal de Educação, para análise e emissão de parecer em observância às atribuições legais que determina este Conselho. O Plano Municipal de Educação, elaborado em atendimento à Constituição Federal, artigo 214, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e em consonância com o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei Federal número 13.005, de 25 de junho de 2014, contém as grandes linhas e direções das políticas educacionais para os próximos 10 anos, formuladas com a participação de diferentes segmentos da sociedade. Cabe considerar que a construção do Plano Municipal de Educação de forma participativa, buscando contemplar as diferentes posições e opiniões presentes nas discussões, constitui parte essencial para o processo de tomada de decisão e para a execução das políticas acordadas. O Plano Municipal de Educação está alicerçado no PNE, contendo 17 metas municipais de 20 metas nacionais e suas respectivas estratégias. Ressalta-se que a análise conceitual e situacional da educação municipal contida no documento do Plano Municipal de Educação, fundamentada a formulação das metas e estratégias, as quais foram discutidas com a sociedade com vistas à contribuição da mesma. É importante destacar que o conteúdo do anexo da minuta do projeto de lei do Plano Municipal de Educação também foi debatido pelos membros desse colegiado. Foi referendado pelos delegados participantes da Conferência Municipal de Educação, realizado no dia 27 de maio de 2015. Face o exposto do CME, manifesta-se favorável ao anexo do projeto de lei do Plano Municipal de Educação, elaborado entre 2014 e 2015 pela gestão municipal, com a seguinte ressalva: supressão das metas 12, 13 e 18, que torna o Plano Municipal de Educação dissonante do PNE. Em 10 de julho de 2015, em 10 de julho... Estão confirmando, em 10 de julho de 2015. Conselheiros: Aline do Bal Machado, Belmiro, Ernildo Macagnan, Edmilson Braz da Silveira, Geni Urishi Halbach Trespac, Loiva Eneida Salter Guadanin, Maria Cristina Ramírez Anselmo, Marisalva da Silva Barros, Michele Lopes Togni. Aprovado por unanimidade em sessão ordinária em 10 de julho de 2015. Aline do Bal Machado, vice-presidente do Conselho Municipal de Educação. Senhores vereadores, segundo a orientação do presidente Otávio Teixeira, encontra-se à disposição dos senhores vereadores na secretaria cópia do anexo. Pedido de providência número 086/2015, autor vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que escreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Secretaria de Educação.
Solicito que sejam providenciados nomeação de auxiliares de educação infantil especial para as turmas das escolas de educação infantil do município. Justificativa. Considerando a necessidade que ditas crianças ou adolescentes apresentam comprometendo sua aprendizagem, como também há concursadas aguardando serem chamadas em seus lugares contratadas. Tal medida estimulará a aprendizagem e melhorará os resultados finais, base do índice do IDEB municipal. No exercício da fiscalização, o vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência número 087/2015, autor vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve e requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Secretaria de Educação. Solicito que sejam providenciados nomeação de merendeiras para as escolas municipais. Justificativa, considerando a necessidade como também a concursadas aguardando serem chamadas em seus lugares contratadas. No exercício da fiscalização. Pedido de providência número 088/2015, autor vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Secretaria de Educação, solicito que sejam providenciados o atendimento ao pedido nos ofícios 07, 17, 20, 41, 44, 49/2014, 02 e 11 de 2015 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Medeiros Fernandes. Justificativo, considerando a urgente necessidade da escola, uma vez que já foram até suspensas as aulas por não terem condições de usarem os banheiros e o constante vazamento na caixa d'água, desperdício do dinheiro público, no exercício da fiscalização. Pedido de providência número 089/2015, autor vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, para que seja providenciada análise e concessão de 20% de insalubridade para servidoras públicas do cargo de auxiliares de redução infantil das escolas municipais. Justificativo, considerando que as atividades realizadas por ditas servidoras públicas são insalubres, pois a insalubridade se dá em razão do meio ambiente do trabalho, e não do cargo, uma vez que nas relações de trabalho outras servidoras de outros cargos recebem o percentual de 20%, laborando no mesmo local. Pedido de providência número 090/2015, autor vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, para que sejam realizadas audiências públicas para discussão dos projetos de lei da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, Lei Orçamentária Anual para 2016, por regiões do bairro Centro, bairro Santa Luzia, bairro Parque Antártica, São Jorge, Santo Antônio, Zona Nova, Novo Horizonte, Arco-Íris, a Zona Norte, Jardim Beira-Mar, Praia do Barco, Distrito Capão Novo, Distrito de Arroio Teixeira e Distrito de Curumim. Justificativa para que os munícipes possam acompanhar, discutir, opinar, elencando as prioridades de cada bairro ou distrito, bem como conhecer e se apropriar das políticas, programas e projetos que estarão acontecendo em cada localidade. Importante também salientar o constante na Constituição Federal de 1988, artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000, artigo 44 da Lei 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades e Lei Orgânica Municipal no tocante à participação e ampla publicação desses documentos. Pedido de providência número 091/2015, autor vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. O vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito e secretário de obras, solicito providência para que seja feita a recuperação da iluminação, colocação ou troca de lâmpadas em limpeza do balão na Avenida Brasil, nas imediações da Rua Nicarágua e extensão lá do Serra. Justificativa.
para o atendimento da solicitação dos munícipes que diariamente procuram nosso gabinete, que estão às escuras, como também em consequência da enorme vegetação e do lixo acumulado nas laterais da referida avenida, o que tem contribuído com a proliferação de insetos roedores, trazendo risco inclusive à saúde pública. No exercício da fiscalização. Pedido de providência número 092/2015, autor o vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, reitero para que seja providenciado o convênio do Poder Executivo com as associações de uso dos ginásios municipais para oferta de ginástica gratuita para idosos ou cidadãs e cidadãos da melhor idade. Justificativo, considerando que as atividades físicas e o convívio social são meios e formas medicinais e de fortalecimento para que os idosos tenham uma melhor qualidade de vida. Pedido de providência número 093/2015, autor vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito e secretária da Assistência e Inclusão Social, reitero pela quarta vez que sejam oferecidas vagas para crianças em turno inverso no PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e no PIA Legal, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo PIA Legal, no CRAS Arco-Íris e CRAS Zona Norte. Justificativa, atendendo aos pedidos de professores, orientadores e supervisores que necessitam desse serviço em turno inverso ao da sua escola, como também atendendo requisições do Conselho Tutelar. Pedido de providência número 094/2015, autor vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Reitero pela quarta vez que o Executivo Municipal atenda às solicitações dos motoristas no que tange a concessão de percentual de risco de vida e as melhores condições de trabalho em seu dia a dia. Justificativo, solicitamos ao pedido para que os motoristas sejam atendidos em sua solicitação constante no processo administrativo 644/2013. Pedido de providência número 095/2015, autor vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, solicito providência para que seja aberto ao lado direito da Avenida Central, no bairro Jardim Beira-Mar, da Avenida Paraguaçu em direção Serra, bem como canalizado e aplainado, e também recuperação do lado esquerdo. Justificativa, em atendimento ao pedido de munícipes que procuram nosso gabinete para informações e reivindicações com o objetivo de garantir as melhorias necessárias de mobilidade e deslocamento de suas residências até seus locais de trabalho, como também evitar problemas de alagamento em dias chuvosos, pois a água não tem para onde escoar. No exercício de fiscalização. E por último, convite, o SEMAS, Conselho Municipal de Assistência Social, e SAIS, Secretaria de Assistência e Inclusão Social, tem a honra de convidá-lo para a 8ª Conferência Municipal de Assistência Social de Capão da Canoa, no dia 16 de julho de 2015, a partir das 8 horas, no Capão da Canoa Futebol Clube, localizado na Avenida Paraguaçu, 2361, no centro de Capão da Canoa. Tema: consolidar as suas de vez rumo a 2026. Presidente. Segundo a orientação do presidente Otávio Teixeira, e eu acho que, de acordo com todos vocês, ficou o vereador Pedro responsável por representar a Câmara neste evento. É isso, né, Pedro? Inscrito, o vereador Lara, que tal uma proposição de 13 minutos para a turma? O que o senhor acha? Fazer uma proposição de 5 minutos para cada vereador, a pedido do vereador Gilceu.
Está em discussão a proposição do vereador Lara. Não havendo que queira discutir, está em votação. Peço a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa representada, sei que depois da minha fala aqui todos seguirão. Nós ficaríamos aqui sem fala na sessão de hoje, mas tenho certeza que muitos outros depois vão se manifestar. Mas vamos fazer a introdução das falas. Sinceramente, eu não gosto de fazer parte daquele time do quanto pior, melhor. Já disse nessa tribuna em 2005, pelas atuais regras que nós temos, que regem a política partidária nesse país, é difícil acreditar em partido político. Acredito muito no ser humano, principalmente quando eu o conheço. Sou daqueles que dizem o seguinte: me mostre suas atitudes e direi quem és. Então, geralmente, eu gosto de fazer o meu conceito sobre alguém quando eu o conheço, até para não correr o risco de ser injusto. Então, dentro do quadro político, fica muito difícil nós conceituarmos pessoas quando nós apenas ouvimos falar sobre elas e não as conhecemos pessoalmente. Então, nós temos um pluripartidarismo nesse país, é partido para dedéu. Nunca vi tanto partido socialista, nunca vi tanto partido trabalhista, tanto partido comunista. E, na verdade, esses ideais que se confundem e se dividem, quando chegam as eleições, pelas regras que temos, é um grande balcão de negócios. E o sistema induz que tenha que ser assim. Quem não fizer isso, está fadado nunca a ganhar a eleição, e nós sabemos disso. Então, quando eu faço uma crítica, não é com o intuito de querer prejudicar este ou aquele partido político. Até porque hoje estou filiado num partido, ele é o partido que eu estou filiado. Agora, se eu tiver que romper com esse partido, vereador Flávio Lara, não tem problema nenhum. Se eu e minha esposa, com quem eu já estou casado, agora em dezembro vai completar 32 anos, um dia acharmos que nós temos, por uma razão ou outra, que nos separar, assim faremos. Importante que nós façamos aquilo que nós temos convicção e aquilo que nós entendemos ser o melhor. E se às vezes nós entendemos que sair de um partido é o melhor, a gente sai. Se a gente tiver que entender que devemos nos afastar de um partido político, mas nunca deixar de fazer política, pode não fazer mais a partidária, também se afasta, se desfilia. Se faz a política no dia a dia, formando opinião. Política é a ciência de bem gerenciar aquilo que nós temos. E a política pública é gerenciar aquilo que pertence ao povo. Então, dizendo isso, muito me preocupa quando nós soubemos as muitas mazelas que temos em todas as áreas da política pública, da saúde, da educação, da insegurança, aliás, segurança, né? É insegurança, eu chego a confundir, da insegurança, e outras tantas coisas que a população merece e deve ter como uma política pública de qualidade, não a tem. E para que nós possamos oferecer essa política de qualidade, precisa o quê? Din-din. Precisa ter dinheiro. Não se faz nada se não tiver dinheiro. E nós já convivemos com essas carências, já vem de muito tempo. Aí outro dia eu vim a essa tribuna, onde eu falei dos cortes no orçamento federal, que acaba atingindo estados, municípios, onde se diminuiu no Ministério das Cidades acima de 10 bilhões, no Ministério da Saúde quase 12 bilhões, no Ministério da Educação, os 3 ministérios mais atingidos, os 3 somados ultrapassam 50% dos cortes no orçamento.
E aí se fala, às vezes aqui nessa tribuna, sobre política, para vovô, para vovó, para as crianças. E na contramão do que está acontecendo lá na esfera federal, senhores, quem nos acompanha hoje, aqui no plenário, quem nos acompanha através da rádio, um dia nós tivemos aqui um prefeito movido pelo sentimento da coragem, que colocou um projeto de lei necessário que acontecesse para regrar o IPTU em Capão da Canoa, para se atualizar, fazer uma atualização da planta genérica, para que o Chico pague, o Francisco também pague, para que acabasse com as distorções. E nesse acabar com as distorções, acabou elevando também a receita. E eu quero que o meu município de Capão da Canoa seja um município que tenha um grande orçamento. Pois só com orçamento privilegiado é que nós vamos conseguir verdadeiramente melhorar a educação. Só com um orçamento privilegiado que nós vamos conseguir melhorar verdadeiramente a saúde. Só com um orçamento bom que nós vamos poder melhorar o salário do servidor público que ganha uma miséria aqui em Capão da Canoa. E quando esse projeto veio para esta casa tão debatido, porque fica muito fácil, senhores, fazer pedido de providência. Eu posso chegar aqui segunda-feira e ter 100 pedidos de providência. Para fazer, nós aqui em Capão da Canoa temos um monte de coisa para ser feita. Quem não sabe disso? Eu posso chegar toda segunda-feira com 100 pedidos de providência aqui debaixo do braço. O que tem de rua para ser arrumada, o que tem de escola para ser construída, creches a serem construídas também. Mas gradativamente a gente tem que dar solução ao problema. E solução só vem, sabe de que forma, senhor presidente e meu companheiro Flávio Lara, vereador Flávio Lara, com dinheiro. E nós tivemos uma grande oportunidade de trazer solução, verdadeiramente solução para esses problemas, que foi atualizar a planta genérica e aumentar a receita do município. Parabenizo aqueles 6 vereadores, eu não pude votar. Esses 6 homens valorosos, que talvez pelo fato de o povo não entender que naquele momento que eles estavam tomando aquela decisão e tomando aquela posição, eles estão ajudando em muitos nossos munícipes, de forma verdadeira. Esses homens, talvez, até na próxima eleição, venham a perder. Porque tem muita gente que faz política apenas do voto. E quando se faz política com verdade, muitas vezes nós temos que tomar posições antipáticas. Eu tenho batido de casa em casa. Eu poderia ficar numa zona de conforto, vereadores, porque eu não votei esse projeto. Não pude. Fiquei impedido. Gostaria de ter votado a favor. Eu dizia naquela época que este projeto é o melhor projeto de toda a gestão. Ele é o divisor de águas dentro de Capão da Canoa. A partir desse projeto aprovado nessa casa por esses 6 valiosos vereadores, nós vamos verdadeiramente mudar para melhor o nosso município. Em todos os segmentos. Em especial, quero fazer aqui alusão a alguém, pelo fato de ser taxado como um vereador de oposição, o vereador Carlos Maia, que infelizmente, por estar doente, teve que se licenciar dessa casa. Ele poderia ficar tranquilamente na zona de conforto e votar contra esse projeto, que era tão polêmico, afinal de contas, mexeu no bolso de muita gente. E ele poderia ter votado contra. Mas o seu senso de justiça e de responsabilidade para com os nossos munícipes, com a nossa cidade, com o nosso Capão da Canoa, para que a gente realmente possa crescer, ele votou a favor. Então, senhores, quando eu vejo aqui
Para encerrar, senhor presidente, esses valores já citados, dos cortes lá no orçamento federal, que afeta estados e municípios, que a gente vê que nesses 6 últimos anos, de 2008 a 2014, sabendo que os municípios em todo o país tiveram uma perda de 190 bilhões, deixaram de arrecadar 190 bilhões, eu quis saber quanto o Capão da Canoa perdeu nesse tempo. Deixou de arrecadar em detrimento da desoneração de impostos. Vereador Flávio Lara, uma vez o senhor comentou sobre o IPI, do grande prejuízo que os estados e municípios estavam tendo, em detrimento daquele argumento de fomentar a economia e gerar emprego. O nosso município de Capão da Canoa, em 2008, deixou de arrecadar R$ 3.280.531,72. Em 2009, R$ 3.143.272,35. Em 2010, R$ 3.721.561,60. Em 2011, R$ 4.082.861,70. Em 2012, R$ 4.508.031,20. Em 2013, R$ 5.051.941,62. Em 2014, R$ 6.151.931,24, totalizando, senhor presidente, senhores vereadores, acima de 29 milhões em 6 anos, que o nosso município deixou de receber. Ah, se não fosse vocês, vereadores, quando veio para cá a tão polêmica atualização da planta genérica, como é que estaria o nosso município? Que nós vimos numa exposição feita, muito elogiada por mim aqui nessa casa, através do vereador Pedro Dornelles, quando ele botou as contas do nosso município de uma forma muito clara e transparente. E aqui nessa tribuna mesmo, eu disse em algumas oportunidades, é tão ruim ser prefeito em Capão da Canoa com esse orçamento, porque só se faz política pública com qualidade é com dinheiro. Por isso, senhores vereadores, que bom que vocês caminharam na contramão do governo federal. Que o nosso município tem políticos movidos pelo sentimento da coragem e realmente comprometidos com política de qualidade para a nossa comunidade. Isso só se faz com dinheiro. E vocês deram condições para que o nosso prefeito possa trabalhar. Muito obrigado. Vereador Sérgio, a palavra está à disposição do vereador Valmarino. 5 minutos, tá, Valmarino? Senhor presidente, senhores vereadores, eu não iria fazer uso da tribuna, mas o vereador Serginho colocou aqui uma situação muito importante e acho que foi de muita responsabilidade. Os vereadores fizeram a atualização da planta genérica e eu votei a favor com a maior satisfação do mundo, atualizando os valores da planta genérica do meu município. Mas o que eu achava que não ia ser superfaturado os imóveis alheios, porque é muito fácil botar preço no que é dos outros. Infelizmente, o nosso Poder Executivo superfaturou alguns imóveis. E foi dada uma abertura de tempo para pedir reavaliação, e muitos fizeram reavaliação através de imobiliárias e foram negados. Ora, um imóvel que vale R$1 milhão, a lei é muito limpa, muito transparente, muito justa. O imóvel que vale R$1 milhão, no corpo da lei diz que aproveita 40% para tirar o venal. Então, R$1 milhão é um terreno limpo, vira em 400 para o venal, 3% de 400 dá R$12 mil de IPTU. Sem problema, é justo.
Agora, um imóvel que vale 500 e botar a avaliação por 1 milhão para poder burlar os 40%, eu acho isso injusto. Ninguém tem o direito de meter a mão no bolso e tirar o dinheiro à força. E, infelizmente, tem inúmeros casos em Capão da Canoa que está acontecendo assim. Só não é uma mão armada, mas a dívida ativa vai ficar se não pagar. Isso eu não admito. Faço parte deste governo, mas eu não admito que meta a mão no bolso à força. O vereador Sérgio da Missa não sabe a metade. Porque quando se vem e se fala na planta genérica, eu tenho até hoje orgulho de ter votado essa lei. Porque a lei é justa. O que é injusto é contratar uma empresa de fora para avaliar os imóveis do nosso município, que tem mais de 80 imobiliárias em Capão da Canoa, com conhecimento de bairros, de distritos, que poderiam ter feito a avaliação. Que era simples, né? Quanto vale um terreno na Arroio Teixeira? Eu não sei, não moro lá. Mas um corretor de lá de Arroio Teixeira sabe quanto vale. Quanto vale um terreno em Curumim? Quanto em Capão Novo? Quanto no centro de Capão da Canoa? Esses corretores aqui do centro sabem do centro. Leva na Vila Santa Luzia, ele não sabe quanto vale. Mas tem corretores que trabalham a Vila Santa Luzia. Tu pega por trechos, por bairros, por distritos, teria uma avaliação mais justa. E o incrível, que eu não sei se é por mal ou por mau conhecimento das coisas, que quando um contribuinte pega e entra com a contestação, pega 3, 4, 5 imobiliários, faz uma avaliação e protocolo e faz o pedido, e é negado. Por que é negado? Porque quem faz essa reavaliação é a própria empresa, essa que veio de fora, que não conhece Capão da Canoa. Ela própria, não é os gestores, não é o nosso munícipe que faz a avaliação. Isso é injusto. Então, vereador Sérgio, todos os projetos nesses 15 anos de casa, eu não me arrependo de um projeto ter votado nessa casa. Votei com muita responsabilidade, muita transparência e muita honestidade com o contribuinte, com o eleitor. Agora, esse da planta genérica, de Deus, fizeram maracutaia na valorização do imóvel alheio. Porque é fácil de eu dizer que a casa do Luciano vale R$1 milhão. Eu quero ver quem é que dá 500 para o Luciano. Era isso que tinha que ser visto. Tem gente sentida na cidade aí que você tem noção. Por essa má condução da avaliação dos imóveis. Só. A lei, ninguém se queixou, a lei é justa. A lei é correta. O que está incorreto é a avaliação. Então, para vocês terem uma ideia, o tamanho do problema que está na cidade. Meu muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Marina. A palavra está à disposição do vereador Irajá. 5 minutos, vereador. Boa noite, meu presidente. Boa noite, assistência. Hoje eu só quero agradecer, mais nada, agradecer aos meus 193 votos, que hoje eu estou saindo hoje, que cumpri meus 45 dias. Né? Então eu quero agradecer a nossa coligação, a Núbia, ao PR, ao Dirceu, né? O acordo que fizemos. E está sendo cumprido com o nosso partido, PSD, né? Também quero agradecer o Carlinhos da Miscelânea, que deve estar nos escutando lá, a oportunidade que me deu. Tá? Também quero agradecer às meninas do café, tá? O pessoal da entrada ali da informações. Quero agradecer toda a casa. Em especial ao nosso presidente também, que é o Otávio Teixeira, que me deu várias oportunidades de ir lá conversar com ele, né? Quero agradecer a todos os vereadores, ao Valmarino, meu vereador, ao vereador Zaide, ao vereador Lara, sabe, que várias vezes precisei do conselho dele também, me deu, ao Serginho, tá? Ao nosso doutor Dirceu, né? A Suzy, ao nosso amigo querido Flores ali, Luciano Flores, ao nosso
Pedro Dornelles também. Isso aí. Quero agradecer também às pessoas aí que estão me ouvindo, que lá de Capão Novo, que estiver me ligando hoje ali. Quero agradecer com as pessoas que sabem quem é. E é isso aí que eu queria só agradecer. Eu não queria falar mais nada, só quero agradecer aos amigos aí pela oportunidade que me deram, que as portas estavam tudo abertas para mim, todos os amigos. Vereador, aí. já me permite uma parte, vereador? Eu até peço escusas ao senhor pelo fato de não saber que hoje é a sua última sessão. Última sessão. Que a gente se despedisse, porque, independente de qualquer coisa, nós temos uma amizade muito bacana que a gente constituiu há muitos anos atrás. Né? Meu guru. E eu até teria dito na oportunidade da minha fala, né, do prazer de tê-lo conosco durante esse tempo aqui, né, e desejar-lhes de forma antecipada, né, que tenham uma boa sorte nas próximas eleições, e esse desejo é com toda a sinceridade do meu coração. Eu sei disso. Que Deus te abençoe. Sei disso, vereador, sei disso. A todos os vereadores que estão nessa casa aí, eu fico muito agradecido, que todos, o momento que eu precisei, em todos os gabinetes, estavam sempre abertos para mim, sempre à disposição do diálogo. Muito obrigado e uma boa noite a todos aí. Com certeza. E outra, voltarei. Obrigado, vereador Irajá. Continua à disposição dos seus vereadores à tribuna. Eu peço a palavra. A palavra está à disposição do vereador Luciano. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa e as pessoas que assistem à sessão ordinária, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, primeiro para dizer da satisfação e agradecer ao senhor vereador Zaide pelo ingresso do projeto de lei do Plano Municipal de Educação nessa casa, que a gente havia pedido na outra semana, quando viria, e Vossa Excelência havia conversado conosco que viria antes mesmo do recesso parlamentar. E veio em boa hora, a gente vai ter tempo também de analisar o Plano Municipal de Educação durante esse recesso. Temos longos 15 dias agora, mesmo em recesso, mas a gente poderá analisar, ver os eixos, como está alicerçado, enfim, e até para contemplar aquela magnífica apresentação do vereador, professor Flávio Lara, naquela sessão, onde nós discutimos e debatemos quais eram as metas realmente a serem cumpridas, de acordo com a deliberação daquele fórum que se reuniu na Unisc no mês retrasado. Então, na realidade, nós não temos ainda a ata, cópia da ata de deliberação daquele momento, onde deve constar cada meta, cada eixo, cada deliberação. Então, a gente, ao longo dessa semana, a gente vai procurar cópia dessa ata e do que realmente foi deliberado. Mas digo a Vossa Excelência que o Conselho de Educação nos procurou fazendo uma referência ao parecer com ressalva em função de ter sido suprimidas as metas 12, 13 e 18. Segundo eles, não foi o que foi deliberado lá naquela plenária e discutido. Mas, como eu disse para Vossa Excelência, nós temos agora longos 15 dias, professor Flávio Lara, para poder se debruçar em cima do plano também, ver o texto, porque naquela ocasião que Vossa Excelência apresentou, nós não tínhamos o texto para fazer o acompanhamento. Então agora, com mais cuidado, com tempo, nós vamos poder ler e fazer... Me permite, até porque o texto da plenária eu apresentei na íntegra para todos os vereadores, o texto da plenária. Daquela plenária aprovada isso. Lá, né? Uhum. Então era isso, senhor presidente. E agora eu vi que veio junto ao projeto de lei, a secretária de Educação encaminhou o parecer do Conselho Municipal de Educação, que não veio também as justificativas do porquê da supressão da meta 12, 13 e meta 18. Então a gente vai procurar informações ao longo, até porque os profissionais que trabalharam nestas metas, desde o ano passado também,
qual foi a deliberação. Em seguida, vereador Zaide, como não era segredo, nós entramos com o pedido na Procuradoria-Geral do Estado, dia 7 de janeiro deste ano, com um pedido de ação declaratória de inconstitucionalidade da Lei Complementar 048, que é a lei que aprovou a avaliação da planta genérica, né? Naquela sessão nós tínhamos nos pronunciado, e agora nós recebemos, sim, a resposta do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. E nesta resposta, ela vem toda, e são 12 laudas respondendo, e o que ele nos coloca? Que as associações do bairro Santo Antônio, Curumim e Praia da Conceição Arroio Teixeira já ajuizaram no Tribunal de Justiça um pedido de revisão da própria lei, declarando confisco. E em razão deste pedido e deste processo que tramita no Tribunal de Justiça, até hoje nós não tínhamos nos pronunciado, até porque não tínhamos ainda a resposta do Procurador-Geral do Estado, não pode duas matérias tramitar em mesmo sentido. Então, o que a Subprocuradoria... Nós tivemos uma reunião semana passada com eles, e o que eles entenderam? Que como já havia esse ajuizamento dessa ação pelas associações de bairro, toda a parte deste processo iria ser apensado, juntado a isso, e agora segue o processo esse que tramita no Tribunal de Justiça, que foi provocado pelas associações de bairro. Mas é importante trazer aqui que nós votamos contrário, sim, à avaliação da planta genérica, porque na audiência pública que aconteceu nessa casa, nós nos manifestamos nisso que o vereador que me antecedeu, o vereador Valmarino Machado, que é base de governo, disse. Porque em 3 meses se avaliou a planta genérica, a empresa é de fora e não conhece Capão da Canoa, foi dito aqui nessa casa, pelos presidentes de associação, que as avaliações dos imóveis estavam erradas, que foram corretores do centro que avaliaram os distritos, que terrenos, vereador Valmarino, e eu ratifico a sua fala de tribuna, da Paraguaçu estão com o mesmo valor do que terreno à beira-mar, em Curumim. E isso não tinha como conceber naquela ocasião. Aqui, neste lugar, estava sentado o secretário da Fazenda, doutor Laércio, que disse que não havia necessidade dessa correria, que poderia ter ficado para esse ano, vereador Valmarino, a reavaliação. Até porque na rua, eu não ouvi ninguém dizer que não queria pagar. As pessoas só queriam que fosse feita uma justiça. E eu peço, senhor presidente, no meu tempo, a ler um trecho aqui do procurador, onde ele diz assim: todavia, não há um balizamento objetivo, um limite a partir de quando a tributação passa a ter efeito de confisco, de forma que deve ser levado em linha e conta o princípio da razoabilidade, como método de adequação de possíveis antinomias entre os demais princípios constitucionais e substrato eficiente para o fim de excluir todos os excessos da administração, inclusive os cometidos em sede tributária. Da mesma forma, o princípio da capacidade contributiva e um desdobramento do princípio da isonomia em relação aos impostos. Para conferir efetividade, este objetivo faculta-se à administração tributária identificar, respeitados os direitos individuais e obedecidas as formalidades legais, o patrimônio, os rendimentos e as atividades dos contribuintes. Artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. A capacidade contributiva decorre da necessidade de o legislador exigir impostos na medida da capacidade econômica de cada contribuinte. E concordo com Vossa Excelência. Além da não, as pessoas ainda vão botar os seus imóveis à venda e a gente não sabe o que vai acontecer. Porque não tem quem compre, vereador. Porque é o que Vossa Excelência disse. É muito fácil chegar lá na casa da gente e dizer que vale 1 milhão e quem compra por 1 milhão?
se não vale nem 300? A capacidade contributiva significa dizer que a tributação deve ser estruturada de forma a alcançar a riqueza do contribuinte, sem, no entanto, aniquilá-lo, porque neste caso o tributo assumiria proibitivo caráter confiscatório. Artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal. Em outras palavras, o imposto deve ser graduado, de acordo com a capacidade econômica de cada um. E aí, senhor presidente, naquela ocasião, nós propomos emenda que foi publicada na cidade, nos meios de comunicação, graduando em 5 vezes, em 5 anos seguintes, o valor total do IPTU, que foi derrubada por substitutivo da Comissão de Finanças e Orçamento, e sequer ido à votação. Feitas tais considerações principiológicas, volvendo o caso vertente, não se pode afirmar que a lei desatendeu aos princípios acima referidos ou aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que não há qualquer alegação no sentido de que a alteração da base de cálculo do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana dos imóveis de Capão da Canoa por meio de lei municipal seja apartada. É o subprocurador que assina isso. Seja apartada da cotação efetivamente atribuída dos imóveis pelo mercado imobiliário e do seu valor venal. Assim, eventuais excessos pontuais em que verificado o abuso ou a desproporcionalidade na cobrança devem ser deslindados pelos munícipes interessados pelas vias ordinárias de direito no exame individual de cada caso concreto. Me concede uma parte, Pois vereador? não, vereador. Eu vou citar 2 exemplos aqui bem simples. Eu tinha um terreno no Capão Ilhas Resort, aqui no condomínio aqui à beira da lagoa. Eu vendi para gente conhecida aqui de Capão por 230 mil este verão, em fevereiro, me parece que foi. 230 mil, não consegui mais, e é o preço que circula dentro daquele condomínio. 40% de 230, 200 dá 80, 86 mil, vezes 3%, dá R$2.500 de IPTU, né? R$5.000 veio o IPTU. Ou seja, superfaturaram em dobro. No condomínio Dubai tem terrenos, quem quiser comprar a R$100 mil, de 80 a 100 mil reais, tu escolhe o terreno para comprar no condomínio Dubai. O terreno no condomínio Dubai está vindo em torno de R$3.500. Qual é o justo? 1.200. Porque 100 mil vezes 40%, então é 40 mil venal. Vezes 3% dá R$1.200. Isso eu titulo em assalto à mão armada. Não tem outra palavra. Eu não consigo enxergar outra palavra para dizer, é meu governo. Mas tem um erro gravíssimo. Eu estou dando 2 exemplos. Se vocês quiserem 1.000, eu dou 1.000. Muito obrigado, senhor. Pois não. E concluindo, senhor presidente, o expediente é PR 00958, 11.000 invertido, /2015-5, que tramita sob jur 33/15 da Procuradoria-Geral de Justiça, Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos. Então agora, vereador, eu posso me posicionar e o que tramita no Tribunal de Justiça, que é onde os munícipes podem acessar, senhor presidente, vendo essa desproporcionalidade, é de número 700-636-876-69. Muito obrigado a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Luciano. Continua à disposição dos senhores vereadores a tribuna. Não havendo quem queira fazer uso da tribuna a mais, passamos então, senhor secretário, ao expediente. Senhor presidente, vou fazer uma proposição que tenho certeza que para Vossa Excelência é uma surpresa. Para que seja lido somente as emendas. E se os pareceres forem favoráveis, a dispensa dos mesmos.
E os pedidos de providência que seja votado em bloco. E de informação também em bloco. Em discussão, a proposição do vereador Lara. Os vereadores que concordarem, permaneça como estão. Está, então, aprovado a proposição do vereador Lara. Projeto de lei número 051/2015, autoria do vereador Otávio Carvindo Teixeira. Fica denominado Rua Travessa Central, trecho de rua com início na Rua Adonis Filho e com término na Rua 7, na Praia Guarani. Em discussão, projeto de lei 051/2015. Não havendo queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado, então, por unanimidade. Projeto de lei de número 043/2015. Fica denominada Rua Eva Edi dos Santos Logradouro, antes conhecido como Rua 28, do bairro Novo Horizonte. Em discussão, o projeto de lei 043/2015. Presidente, eu vou usar a palavra. A palavra está à disposição do vereador Pedro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho à tribuna aqui em respeito aos familiares da dona Eva, em especial o seu Batista, que se encontra presente aqui, e também em respeito ao presidente da Associação de Moradores do bairro Novo Horizonte, o Naio Ferrugem, que tem, dentro das suas limitações, trabalhado intensamente para que, enfim, melhore as condições físicas do bairro, de infraestrutura, mas principalmente também nesse sentido de que as ruas do bairro têm um nome de fato. Então eu quero dizer, presidente, que faço esse pedido em nome da família, que eu conheço, e em nome do presidente da Associação de Moradores, que já tem demonstrado em outros momentos aqui que ele está ativo, está trabalhando em sintonia com aquilo que a população do bairro quer, aquilo que a população do bairro necessita, e que às vezes não tem a contrapartida do poder público, mas não é por falta da dedicação dele que as coisas não acontecem lá. Obrigado. Peço a palavra. A palavra está à disposição do vereador Sérgio. Vereador Pedro, eu venho a essa tribuna para lhe fazer primeiro uma pergunta antes de comentar a respeito do seu projeto. A dona Eva é a mãe do Zé? É a mãe do Zé, não? Não, a dona Eva é a mãe do seu Batista. Do seu Batista? Do Batista? É. Poxa vida. Eu quero lhe parabenizar, viu, vereador Pedro? Porque muitas vezes a gente vê colocar nome de rua em pessoas que aos olhos da sociedade são importantes, dentro da sociedade. Então, é bacana quando a gente traz um projeto de nomenclatura, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa do povo, que foi lembrada, e será eternizada com certeza com esse nome de rua. Então, eu quero lhe parabenizar pela sua ação de enxergar uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e homenageá-la dessa forma. Fica o meu registro. Conheci a dona Eva. Parabéns. Continua à disposição dos vereadores. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado, então, por unanimidade.
Só temos aqui, me confirma o vereador Luciano Flores, um pedido. Pedido de informação 028/2015. É isso aí, número. Está em votação o pedido de informação 028 de 2015. Vereadores que concordarem, permaneça como estão. Está aprovado, então, por unanimidade. Jorge, senhor presidente. Antes de encerrar a sessão, queria apenas cumprimentar o Jajá, desejar a ele, dizer que foi muito bom ter trabalhado contigo e te desejar aí um breve retorno. Obrigado, vereador Lara. Eu acho que em nome da casa e de todos os vereadores, queremos estender ao vereador Jajá, como é mais conhecido, votos de felicidades e dizer que nos sentimos honrados com a sua presença durante esse período que permaneceu junto com a gente e desejamos ao senhor bastante sucesso e que tão breve volte a ter mais um convívio com a gente aqui. Felicidades para o senhor e que Deus abençoe o senhor na sua trajetória de vida. Senhores vereadores, eu gostaria de pedir a essa casa votos de pesares a uma pessoa que todos nós conhecemos, uma pessoa que conviveu bastante tempo com a gente aqui, conosco. Ela foi uma pessoa que nós usufruímos do trabalho dela, da presença dela nessa casa por bastante tempo. E que de modo, assim, bem isso, a palavra é esta, bem drástica mesmo, deixou esse convívio com a gente, que é a Rosane Pomina Martins, que era funcionária dessa casa. Então, eu gostaria que essa casa enviasse aos familiares votos de pesar. E realmente, para a gente que teve um convívio, e o modo que aconteceu isso, nos deixa muito sensibilizado, assim, de uma forma que, embora a gente conviva com essas notícias todos os dias, mas quando ela chega mais perto da gente, nos fere bastante. E isso reflete bastante a nossa realidade de vida. Nos diz que a gente não está tão longe das notícias que a gente vê e ouve. E para nós é realmente uma coisa assim bastante triste. Foi uma pessoa que conviveu com a gente viu, participou da nossa vida por um tempo bastante longo. E é com bastante pesar mesmo que a gente encaminha à família os nossos sentimentos. E, desta forma triste, vamos encerrar a nossa sessão. E eu gostaria que o presidente tomasse posse novamente da mesa para ele encerrar. Eu acho que nós vamos entrar em recesso, né, presidente? Então, o senhor, por favor. Em primeiro lugar, agradecer ao vice-presidente, doutor Dilceu, como sempre, como o senhor costuma dizer sempre nessa tribuna, o senhor é muito gentil. E obrigado pela condução da sessão. No meio de tanta tristeza, vamos encerrar também a sessão. Tem um colega nosso fazendo aniversário, que é o nosso colega Zaid, né? E te desejo... E dizer, Zaid, que a gente torce muito por ti
e que Deus te ilumine e que tu continue sendo essa pessoa autêntica, como tu é lá fora e aqui como vereador. Encerro a presente sessão, convoco todos os vereadores para o fim do recesso, dia 2 de agosto, em horário regimental. Quero alertar os senhores vereadores que pode haver uma sessão no meio uma extraordinária no meio dessas 2 semanas aí, em função do projeto da educação. Então, isso vai ser tratado amanhã. Eu combinei com o secretário Magrin, que nós amanhã conversaríamos sobre isso, e eu manterei os vereadores informados. Uma boa noite a todos.